Está entrando no ar mais um debate ideal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora na sua rádio o Debate Ideal, um debate de opinião e informação. Eu sou Misael, quero desejar a você uma tarde abençoada por Deus. Vamos juntos? Vou te convidar a participar conosco pelo nosso WhatsApp e Instagram, tá? Baixar o nosso app. Lembrando que os nossos debates ficam lá gravados no nosso canal do YouTube, @Rádio Ideal 22, tá? Segue a gente lá para você não perder nenhum debate e o mais importante, compartilhe porque alguém pode estar precisando ouvir o que é dito no debate da parte de Deus, amém? Para começar meu debate de hoje, eu vou apresentar os meus convidados. Está conosco a Regente Eloá, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, irmã. A paz do Senhor aos meus pastores, a paz do Senhor, uma boa tarde a todos os ouvintes, que Deus possa abençoar a sua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Está conosco também o pastor Silviano Campos, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastor. A paz do Senhor, todos os meus amigos de mesa, a paz do Senhor, galerinha ideal. Vamos para mais um dia onde nós vamos tentar resolver algumas dúvidas acerca da palavra do Senhor. Amém. Está conosco também a pastora Cássia, também da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastora. Paz do Senhor, uma boa tarde para todos, nossos debatedores, os amigos ouvintes, os irmãos em Cristo Jesus, que possamos, como eu sempre digo, possamos atentar para os tesouros escondidos que nós possamos encontrar nessa tarde. Amém. Irmã Eloá, vou te convidar a fazer aquela oração inicial, para a gente iniciar os nossos trabalhos. Amém. Senhor amado Deus, eis-nos aqui diante da Tua presença, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Senhor amado, Deus querido, que em nome de Jesus nós possamos propagar a Tua palavra, Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, que nós possamos ter a verdadeira paz em nossas vidas, Pai. Toma em Tuas mãos a cada um dos que estão nos ouvindo, ó Deus, que, Senhor, possam ser impactados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, conduza esse debate, Senhor Jesus, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Amém. Amém. Bom, o tema de hoje, seguindo aquela nossa série de Fruto do Espírito, hoje a gente vai falar sobre paz, conquistando a verdadeira paz, tá? E para começar, eu vou pedir uma breve introdução dos meus debatedores. Eu vou só deixar a minha aqui, Romanos 8:6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é a vida e paz. A paz não se caracteriza pela ausência de lutas ou adversidades circunstanciais, mas pelo discernimento e controle emocional diante de situações que trazem angústias, dúvidas ou medo. Esse fruto do espírito, como é descrito nas Escrituras Sagradas, é muito diferente do que o mundo entende como sendo paz, pois é gerado pelo consolo do Espírito Santo, pela transformação que nós sofremos ao aceitar o nosso Senhor e único Salvador Jesus Cristo. Irmã Eloá, uma breve introdução. Ele sempre me coloca na introdução e ele fala assim, fala pouco. Ele tá falando muito. Mas, né, eu acabo me empolgando aqui já na introdução e falando sobre a paz. Mas eu vou tentar ser bem rápida. Bem paz. Isso. A verdadeira paz a gente só encontra em Jesus, né? Em João, capítulo 14, verso 27, diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, eu só posso encontrar a verdadeira paz em Jesus. E existe uma grande diferença, eu não vou detalhar agora, não sei se os meus pastores vão, mas eu não vou detalhar para não me alongar, mas existe uma grande diferença entre a paz que nós encontramos no mundo e a paz que nós encontramos em Jesus. Amém. Pastor Silviano? Tem um provérbio em latim que diz assim: Si vis pacem para bellum,
que traduzido livremente quer dizer: se quer paz, prepare-se para a guerra. E é uma das grandes realidades da vida. Quando você mais quer viver em paz, aí que você tem que estar preparado para provar para o mundo que você não quer guerra com ninguém. Pastora Cássia. Quando nos remete, né? Quando falamos de paz, nos remete logo a lidar com pessoas. Então não tem como a gente querer viver com pessoas e não querer trabalhar para manter-se em paz. Porque a palavra diz: se esforcem para viver em paz. Ou seja, eu vou precisar colocar dedicação, força, vontade para ter paz com os outros e para dar paz aos outros. Porque se nós não nos esforçarmos, nós somos aqueles que tiram a paz das pessoas. Então, como a palavra diz, se esforcem para ter paz, não tem como você dizer, estou em paz, porque eu só vive sozinho. É muito fácil. Você dizer, você achar que é um pacificador, mas não precisa exercer. Você só consegue entender que você é um pacificador quando você realmente consegue levar a paz e manter-se em paz diante de algumas pessoas, né, que tiram a sua paz, só mesmo como é fruto, só mesmo na parte do exercício, que você vai entender se é um pacificador ou não. Mais à frente a gente vai desenrolando isso. Amém. Para abrir o meu primeiro bloco desse debate, eu vou fazer o seguinte questionamento, né? Assim como todos os outros, o fruto do Espírito da paz deve ser semeado, certo? Acho que todos estão de acordo, né? Em Zacarias 8:12, porque haverá sementeira de paz, e vide dará o seu fruto à terra, e a sua novidade, e os céus, o seu orvalho, e farei que o resto desse povo herde tudo isso. A paz é como uma semente que deve ser plantada por onde passamos, né? Em Marcos 4:1-20 menciona isso. Devemos confiar que essa semente brotará e frutificará, mas se não a semearmos, não vai ter colheita, né? Devemos lançar a semente da paz em uma terra, sabendo que Deus dará o crescimento e nos trará alegria de colher. Muitas pessoas vivem tempestades que foram semeadas em palavras e ações que provocou discórdias e intrigas. Um grande incêndio começa por uma pequena fagulha, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado de semear a paz para plantar a paz, porque se a gente não semear, nada vai colher, ou se semear o contrário de paz, vai plantar o quê? Guerra. Então eu quero ouvir dos meus debatedores aqui. Hoje em dia, tem muita gente plantando paz, semeando paz, ou esperando semear paz, ou planta o contrário, guerra, e quer semear paz, né? Porque é bem atrito, né? Bem difícil isso acontecer. Eu não conheço nenhum caso. Então, o fruto da paz, é a minha pergunta, deve ser semeado, certo? Irmã Elá, pode ficar à vontade. Vivemos num mundo hoje em que você falou até uma coisa interessante, né? Pessoas que semeiam guerra e querem colher paz. Não tem como. Não tem como. Viver em paz, eu diria até que assim, é um pouco difícil às vezes, né? E como eu citei anteriormente sobre a questão da diferença da paz que nós temos, que o mundo dá, e a paz de Jesus, a paz que o mundo dá é uma paz momentânea. É uma paz que, se estiver tudo bem, eu estou em paz. Estou em paz, não quero guerra com ninguém, o emprego está garantido, existe fartura, existe bonança, tá tudo às mil maravilhas, família tá tudo bem, estou em paz, quero guerra com ninguém. Só que aí, quando começa a vir o desemprego, né, a dificuldade financeira, começa a vir a enfermidade, começa a vir os problemas, pronto, já não tenho mais paz, eu deixo a angústia me consumir, o desânimo, né? Eu acabo dando ouvidos àquilo ali. Isso não é a verdadeira paz, porque a verdadeira paz que nós encontramos em Jesus é aquela que está tudo desmoronando. Teu coração está ali quebrado, mas você está em paz. Você não está causando guerra na vida das pessoas. Você está levando aqueles seus poréns, né, aqueles seus pedidos a quem pode resolver. Porque às vezes nós queremos contar para um, contar para outro, queremos resolver no nosso próprio braço, quando na verdade nós deveríamos levar para Deus, né? E uma história que é bastante interessante
que fala na Bíblia é sobre o rei da Síria, quando ele mandou uma carta para Ezequias, uma carta afrontosa, zombando de Deus, zombando de Ezequias, zombando do povo, né, fazendo daquele jeito. Está lá em 2 Reis. E Ezequias, quando ele recebeu essa carta, ele foi orar. Ele apresentou ao Senhor essa carta. De repente, ele poderia ter feito o quê? Não, vou lá tirar satisfação, né? Vou lá porque Deus me garante, né? Ele podia encher o peito, não. Mas ele foi para o joelho. Ele foi apresentar ao Senhor a afronta que ele havia recebido, e essa afronta não tinha sido só para ele. Tinha sido uma afronta contra Deus, né? E o Senhor deu vitória. E detalhe que ele deu uma orientação ao povo. Ele era o líder ali do povo, e ele disse ao povo para ficar em silêncio. Não é fácil. Você está ouvindo várias afrontas, você está ouvindo várias pessoas falando que o seu Deus não é de nada, que você não deve acreditar naquilo. E a orientação que ele deu foi para que o povo ficasse em silêncio, e o povo ficou em silêncio, o povo obedeceu. E Ezequias fez essa oração, apresentou ao Senhor, e na palavra diz que o anjo do Senhor, naquela noite, foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. E Senaqueribe, na manhã seguinte, foi embora e seguiu a história dele lá, né? Mas assim, ele não precisou fazer nada de, como é que eu vou dizer, para querer fermentar essa guerra. Né? Ele não precisou se defender, ele não precisou colocar as mãos dele. Ele orou, ele apresentou ao Senhor. E o Senhor deu vitória. Às vezes, nós entramos em guerras porque nós nos achamos autossuficientes. Né? E quando a palavra fala de confiar em Deus, em Salmos 9, verso 10, diz: em ti confiam aqueles que te buscam, porque o Senhor nunca desampara os que te buscam. Quando ele fala disso, é sobre confiar no Senhor para vencer as guerras. Não é porque eu confio no Senhor, então eu vou lá e eu vou fazer e eu vou acontecer. Não é com arrogância. Né? É confiando no Senhor de que Ele vai fazer, não eu. Não é chegar no Senhor e falar: Senhor, faz justiça. Senhor, vai lá, toca lá. Não. É você apresentar ao Senhor: Senhor, está acontecendo isso. E deixar que o Senhor tome a providência que precisa ser tomada. E às vezes nós acabamos entrando em guerras porque nós queremos agir com as nossas próprias forças. E a gente vê muito isso no mundo de hoje. Ao invés das pessoas terem a atitude que Ezequias teve de apresentar ao Senhor o que estava acontecendo, as pessoas querem ter razão. Elas querem ter razão. Elas querem ir lá, tomar frente, dar opinião, e querem ser as corretas, né? E não é assim que deve ser. Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, apresentar ao Senhor e deixar que Ele nos oriente naquilo que nós devemos fazer. Pastora Cássia. A palavra paz, né, ela tem uma tradução, né, em hebraica, shalom, paz pra gente. E esse jeito dos servos de Deus se cumprimentarem já diz muito. Geralmente nos cumprimentamos a paz do Senhor ou a paz de Cristo. Algumas denominações diz graça e paz. Então a gente sempre se cumprimenta um ao outro assim, a paz do Senhor. Então é algo que é o ensinamento da palavra para as nossas vidas. Não tem como dizer que há Cristo, que há Espírito Santo em nossas vidas, se nós não somos os pacificadores de Mateus capítulo 5. Diz assim, Mateus capítulo 5, verso 9. Na minha versão diz assim: abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor do que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que vocês ocupam na família de Deus.
Então, os pacificadores são aqueles que tentam promover a paz. E às vezes, como o pastor Silviano falou, às vezes, realmente, na guerra. Porque a palavra diz, procure viver em paz. Se esforcem para ter paz. Então, ter paz não é algo fácil. É só para quem quer. É só para quem realmente sabe o quanto ela é importante. Então, se a palavra diz para eu buscar, para eu me esforçar, para eu perseverar, como Pedro diz, perseverem, busquem a paz com perseverança. Esse verso já nos diz, não vai ser fácil. Busca ela e persevere. Porque se eu não tenho paz para lidar com as pessoas, eu não vou ter paz para confiar em Deus, como foi bem dito aqui pela irmã Eloá. Se eu não tenho paz com pessoas que eu consigo ver, e com o Senhor? Como eu vou ter paz do Senhor na minha vida para deixar ele resolver os meus problemas? Então, lidar com pessoas, lidar com situações é muito complicado. Por isso que é fruto. Por isso que, mais uma vez, é algo que nós conseguimos desenvolver com o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu pego esse verso do capítulo 5, que os pacificadores serão reconhecidos realmente como filhos de Deus, quando as pessoas olharem e ver, não, eles procuram a paz. Timóteo, Tito, né, são os obreiros que viveram ali com Paulo e em suas cartas eles receberam orientação, olha, mantenha a paz na igreja. Tito, orienta a ter paz na igreja. Timóteo, meu filho, procura a paz da igreja. E chega em Filipenses, 2 irmãs abençoadas, irmãs muito ativas, Síntique e Evódia, que estavam com um pequeno problema. O que ele disse? Ajude essas irmãs a manter paz. Porque se eu observo algo que pode tirar a paz agora e não resolvo, aquilo vai virar uma bola de neve. É aquele famoso, não deixa as irmãs. Não, não deixa as irmãs, não. Experiência própria. Não deixa as irmãs, não. Chama a irmã fulana, chama a irmã ciclana, os filhos. Não, deixa cada um no seu canto. Não deixa no canto, não. Chama eles aqui e vamos resolver. Nós temos que promover a paz. É fácil? Todas as vezes conseguimos? Claro que não. Mas se eu sou cumpridora da palavra, e no Sermão da Montanha, que é um dos sermões mais lindos de Jesus, se ele disse que os pacificadores verão a Deus, eu só vou ver a face do meu Senhor se eu tentar promover a paz aonde eu estiver. Seja no trabalho, em casa, na igreja, e eu digo que principalmente em casa e na igreja. Porque é onde eu tenho mais liberdade. Eu tenho mais liberdade. Porque às vezes no trabalho você até se esforça com medo de perder o emprego. Porque você não acha o emprego em qualquer porta. Agora, igreja, você acha em qualquer lugar. Não vou me esforçar, vou fazer do jeito que eu quero. E se eu perceber que não tô tendo paz, se eu perceber que não estou sendo bem recebido, eu procuro outro pastor. Aonde você for, vai ter uma igreja. Mas e aí? Aonde você for, vai ter paz ou você que está tirando a paz da igreja? Dentro de casa. Quem vai me expulsar da minha casa se eu sou a dona do lar e meu esposo é o dono do lar? Para onde meus filhos, minha filha vai? Então é muito mais fácil eu tentar manter a paz no trabalho do que em casa ou na igreja. Porque ali eu vou dizer que eu sou a dona. Na igreja, posso procurar outra. Mas os olhos do Senhor estão sobre nossas vidas. Se eu não procurar viver em paz com as pessoas e promover a paz, eu estou indo contrário da palavra. E ao invés de eu ser chamada pacificadora, eu vou ser chamada uma contendeira. Então, esses versos que nos estimulam a nos esforçar, a buscar mesmo, já nos remete à guerra, como bem foi dito. Não espere facilidade, busque a paz, custe o que custar. Pastor Silviano. Bruce Lee falou uma vez que é melhor você ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro numa guerra. E hoje, trazendo para a nossa vida, principalmente nós evangélicos, eu vejo muitas pessoas que, quando estão no período de guerra, estão amolando espada, preparando armadura, estão totalmente revestidos para a guerra, focado naquilo ali. Aí houve a vitória de uma batalha. Você vê o cara jogar a armadura fora, esquecer a espada em qualquer lugar, não se preocupar mais com o escudo, não olhar para ver se a armadura está com algum tipo de dano. Não, simplesmente, já vencemos. Acabou. E não é assim. A guerra espiritual, ela está constante em nossa vida. Por isso que o diabo encontra muitas brechas para derrubar cristão.
Você vê o cara forte numa semana, na outra semana você vai olhar, o cara tá caído, sumiu. Por quê? Porque não deixou a mente dele voltada para que aquilo poderia retornar a qualquer momento. As pausas nas guerras, ambos os lados mandam negociadores para dar uma pausa. Por quê? Para que os dois tenham tempo de se organizar. Tem que ter pessoas para lidar com os mortos, que tem essas baixas. Tem que ter pessoas para ver os armamentos, tem que ter pessoa para ver a alimentação, cuidar da água, cuidar de tudo, de recuperar os danos que já foram sofridos. E ambos os lados têm perda. Então, todas as guerras, existe esse tipo de negociação. Um período onde vai se ter paz para que se reorganizem. E depois volta o embate novamente. Mas o cristão hoje, ele já comemora uma pequena vitória como se fosse o fim da guerra. Só que existem batalhas e existe guerra. A guerra final, ela não vai ser vencida por mim, nem por ninguém. Ela vai ser vencida por Deus. Essa batalha contra Satanás, nós não vamos vencer nunca. Quem vence ele é Jesus Cristo descendo em corpo de glória, derrotando ele. Mas nós temos que nos manter a todo instante precavidos sobre aquilo que nós temos controle. O que eu tenho controle? Eu tenho controle de mim. Eu tenho que dominar o meu eu. O meu domínio tem que ser próprio. Então eu não posso dizer para as pessoas, eu posso orientar, mas não posso ditar regras. E eu vejo muitas pessoas assim, com displicência. Tanto que eu vejo amigos meus de caminhada, que na segunda-feira o cara tá bem, no domingo passou um culto maravilhoso, segunda-feira o cara tá bem, parece que do decorrer da semana vai chegando perto do sextou, ele vai decaindo. Quando chega na sexta-feira ele perde a luta, vai pro bar. Vai pra farra, vai pra esses tipos de lugares que eu contamino. Aí chega na outra semana, o domingo ele quer tá bem. Ele quer voltar para aquilo, se arrependeu, acho que Deus te perdoou. É como se nós tivéssemos um cartão, que é só passar ali na maquininha, opa, zerou de novo, tá pago meus pecados. Não foi isso que Deus fez. As pessoas se enganam muito que Jesus já pagou todos os pecados e acabou. Posso pecar à vontade e já tá por tudo pago. Não tá pago não, meu filho. Porque se fosse assim, quando você pagasse a fatura do mês do seu cartão de crédito, no outro mês você não precisava pagar. Já pagou uma vez, mas você tem que pagar tudo. Toda vez que você gastar, você tem que pagar. Você tem um preçozinho ali que você tem que pagar. Agora, qual é esse preço? Eu não sei. Quem vai te ditar é Deus, que é o dono da empresa, né? Que tá te garantindo crédito na praça, vamos colocar assim. E a gente vê muito isso em quem? Davi. Davi foi um menino que fez Deus olhar para ele. E depois ele foi lá e fez o quê? Por interesse de uma mulher, que ele poderia ter todas as outras, ele quis aquela. Em vez de estar na guerra, estava em casa desocupado, porque Davi era homem de guerra. Então estava passeando pelo telhado do palácio, viu a mulher bonita, se interessou por ela e mandou o marido dela ser morto, por interesse próprio. Então, se ele estivesse lá na guerra, onde ele foi chamado para estar, ele não tinha pecado. E qual foi a consequência desse pecado? Ele teve que passar um período isolado, vestido de cinza, jogando terra sobre a cabeça, se humilhando, e pedindo para Deus misericórdia. Mas Deus falou, vou levar teu filho. E ele perdeu o filho. Mas aquilo ali gerou em Davi uma coisa. A conversão para ele voltar a ser novamente um homem segundo o coração de Deus. Porque a partir daquele momento, Davi não queria mais a guerra que ele tinha. Ele se cansou daquilo. Então, muitas das vezes, nós vamos ter que perder pessoas importantes ao nosso lado para que nós possamos dar valor aos outros. Poxa, pastor, mas eu não queria perder ninguém. A Deus, Jesus também não queria. Você acha que Jesus morreu e aceita facilmente que uma pessoa se entregue às drogas, à prostituição ou vá parar em qualquer tipo de lugar? Não, ele queria salvar todos, porém, ele sabia que ele não ia fazer, porque desde quando ele estava aqui, ele não conseguiu agradar a todos. E não vai ser agora na ausência dele que ele vai agradar. Amém. A gente vai para um breve intervalo e já volta. Passa rapidinho, tá? Lembrando que os nossos debates ficam gravados no nosso canal do YouTube, @Rádio Ideal 22. É só ir lá e seguir, curtir e compartilhar, tá? Lá está toda a nossa série de Fruto do Espírito até agora, tá bom? Lembrando que o de hoje fala sobre paz. E eu vou para um breve intervalo e já volto. Passa rapidinho, amém? Estamos de volta com mais um bloco do nosso debate ideal. O tema de hoje, reforçando, é Fruto do Espírito, conquistando a verdadeira paz. Nesse segundo bloco, eu vou entrar na parte que a irmã Eloá abordou bem e com certeza teremos mais exemplos aqui. Está relacionado a
O fruto da paz gera justiça. Sabemos que em Tiago 3,18 menciona que, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para que promovam a paz. Ou seja, se você está em paz, você semeia o fruto da paz, né? E o que muitas vezes nos impede de sentir a paz é ver uma injustiça que gera incômodo, perturbação aos nossos corações, certo? Entretanto, a verdadeira paz gera justiça, pois o Espírito Santo nos capacita a mudar as coisas ao nosso redor, promovendo a paz. Como foi dito, né, pela irmã Eloá, imagina se fosse o contrário do que foi dito pelo rei. Ele não tivesse procurado ali Deus para poder resolver, né? E é o que hoje em dia não acontece muito, né? Para quem não acredita em Deus, ele não vai procurar. Então vai resolver da forma dele. Agora, a gente vê ainda pessoas que acreditam e confiam em Deus e ainda assim parece que dá um apagão, né? E não procura Deus para resolver seus problemas e ficar em paz. Então, se você está incomodado com as coisas erradas e está tirando a sua paz, peça a Deus que lhe dê sabedoria para promover a paz e gerar justiça. Não você ir lá e fazer justiça com as próprias mãos, porque a gente vê muito isso. Então, o que eu quero debater nesse segundo bloco é: o fruto da paz gera justiça? Pastor Silviano, pode abrir nesse segundo bloco aí. Amém. Com certeza. Né? Porque quem está em paz, literalmente ele sabe se destacar em tudo. Que as pessoas confundem muito assim: paz é ausência de guerra. Não. Paz é autocontrole suficiente para quando você estiver na guerra, você ter calma. Eu acompanho um pouco, às vezes, a entrevista de algumas pessoas que lutam MMA, UFC, essas coisas, e eles falam que quando eles entram num ringue, vai vencer aquele que conseguir ficar mais calmo. Isso é ter paz. Principalmente quando vem de Cristo, porque nós estamos literalmente numa guerra espiritual, a todo tempo estamos sendo afrontados pelas hostes do mal, e às vezes a hoste do mal vai usar até uma pessoa de dentro da sua casa, então você não pode dizer assim: não, minha casa é um lugar de paz, sempre tem que ter paz. Então você está totalmente errado, está no lugar errado, está fazendo as coisas erradas, porque vai ter confronto dentro da sua casa, na sua família, na sua parentela, e às vezes o confronto começa por uma coisa mínima, talvez um expondo a opinião. Mas a pessoa que está em paz, ela consegue se desvencilhar dos problemas, porque a primeira coisa que grita é a nossa vontade de fazer justiça com as próprias mãos, né? A justiça nossa de cada dia. E não é assim que Deus quer que nós agimos. Nós temos que agir segundo aquilo que Ele deixou para nós. E muitas das vezes, calculo até, se a gente for colocar em porcentagem, daria umas 97, 98% das vezes, nós vamos ter que fazer exatamente aquilo que a gente não quer fazer. Eu brinco um pouco, eu escrevi até no meu livro, que uma vez eu estava na porta de uma igreja e eu queria tomar uma certa atitude, e a única forma que Deus usou para me acalmar naquele momento foi assim: ó, você vai ter que pedir perdão. Aquela voz ficava martelando na minha cabeça: você vai ter que pedir perdão. Então, a partir daquele momento, todas as vezes que eu ia tomar uma atitude, parecia que aquela voz voltava e falava assim: você vai ter que pedir perdão. Então, se eu sei que eu vou ter que passar aquele processo de, mesmo estando correto, ter que chamar a pessoa na frente de todo mundo e pedir perdão, aquilo é muito amargo. É literalmente você pegar algo falando assim: nossa, isso aqui é um mel delicioso, bota na boca, quando estourar é um fel. É aquele amargo horrível que não passa. E para evitar esse tipo de coisa, nós temos que às vezes evitar até falar. Até às vezes você expor sua opinião. Às vezes é melhor você ficar calado e permanecer em paz do que você falar e arrumar uma guerra. Salomão falou muito sabiamente, né, que quando calado até o tolo é reputado por sábio. E realmente, quando a gente fica calado, a pessoa não sabe se você ficou calado porque você está muito superior a ela ou porque você está inferior e ela ganhou a batalha. Você simplesmente se calou. E se você conseguir manter junto ao silêncio um semblante de paz, a pessoa percebe que ela perdeu. Você simplesmente não precisa falar, porque ela mesma já entrou em contradição, já quis o problema de maneira que não era necessário. Não tinha o porquê. Não tem justificativa para o que tanto que afronta que essa pessoa quis. É como você vê no livro da rainha Esther. Esther estava calma. E Amã querendo problema. E Esther tranquila. Amã não sabia nem quem era Esther. Não sabia da origem dela. Obrigado, pastor. Não sabia da origem dela. E ia até ela, assim, sendo a mulher do rei. Vou bajular a esposa do rei porque eu preciso disso e o rei vai me dar.
Na verdade, ela era a maior inimiga de Amã. Porque se ele fosse levar para aquele lado, né, do julgamento de tanto que ele queria matar os judeus, ela era de origem. E ele não. E ele tentava agradá-la. No final da história, ele deu elementos suficientes para que ela, em paz, vencesse a guerra contra ele. Porque ela simplesmente fez assim. Suero, esse aqui é o verdadeiro Amã. E saiu. Porque uma coisa é quando você se apresenta para uma pessoa querendo mostrar uma face, usando uma máscara. A máscara de bonzinho. Mas vai chegar uma hora que a máscara vai cair ou Deus vai arrancar. E Esther só fez isso. Ela em paz buscou em Deus, pediu que todos jejuassem pela vida dela. Deus deu sabedoria e ela foi lá resolver o problema. Nós temos que parar de querer resolver o problema com a nossa inteligência. Porque inteligência você pode ganhar todo o tempo. Você pode ler livros, fazer palestras, um monte de coisa e vão te acrescentar inteligência. Mas quando você buscar sabedoria, essa só vem de Deus. Tanto que o homem mais sábio depois de Jesus foi quem? Foi Salomão. E o que ele pediu para Deus? O coração sábio. Ele não pediu para Deus fazer milhões de coisas. Ele sabia que milhões de coisas seriam feitas baseado na sabedoria que Deus ia dar a ele. Então foi o melhor pedido da Bíblia foi esse. E você vê que só um homem pediu. Só um homem pediu. Mas você vê como é importante a gente saber orar. Talvez hoje o que esteja faltando é isso. Homens que dobrem o joelho no chão e peçam a Deus sabedoria para lidar com os problemas, principalmente em momentos de guerra. Pastora Cássia, pode ficar à vontade. Falando de semeadura, Salomão disse em Provérbios 22:8 que quem semeia injustiça colherá desgraça. E tem uma versão que diz, que eu acho maravilhosa, que quem semeia vento colherá tempestade. Então quando a gente começa a falar, meu Deus, o vento está soprando. Tá no meu barco, Jesus? Às vezes Jesus olha para o nosso barco e fala, tá soprando, mas não sou eu não, nem o diabo. Foi você. Essa tempestade é fruto dos ventos que você plantou. Olha que verso. Quantas vezes nós deixamos de lado a parte pacificadora e somos os semeadores de ventos? Quando vai ver, a tempestade já está formada e é a hora que a gente grita para o nosso Jesus. E se ele vir acordar no barco falando assim, eu posso acalmar sim, mas você que começou. Imagina se ele falasse isso para nós. Então aquele que semeia, né, a injustiça, ele colhe desgraça. E uma das maiores desgraças é você viver num lar sem paz. É você estar num ambiente sem paz. Isso atrapalha o seu dia. Isso te esgota, isso tira a sua energia. Você deixa até de estar com pessoas porque sabe que ali não tem paz. Coisa boa é você entrar no lar, né? Quando a gente vai fazer muitas orações nos lares, visitar muitas casas, quando a gente entra em certo ambiente, só no boa noite. A gente bota o pé na casa da pessoa, você sente um ambiente diferente. Uma leveza, uma tranquilidade. Mas também há ambientes que nós já pisamos, meu Deus, que a vontade era virar as costas e ir embora, mas tinha um propósito maior. Levar a paz para onde não tem paz. Esse é o dever do cristão que tem o fruto do Espírito Santo. Ensinar aos outros a semear o que é correto. Se eu sei o quão é maravilhoso exercer o fruto, como é bom ter esse fruto da paz dentro de mim, eu tenho que ensinar os outros a plantar. O mal de algumas pessoas eu aprendi, tive que aprender sozinho, que se vir. Não, irmão, não seja assim não. Se você pode ensinar alguém não semear vento para não colher tempestade, ensine. Ensine para ele, mostre para ela os benefícios que há dela olhar para situações de forma diferente. Mostre para ela, mais uma vez eu volto a dizer, Paulo disse, se esforcem. Então se esforcem para ensinar outras pessoas. Se esforcem para promover a paz em outras casas, porque as pessoas olham para nós e falam, nossa, que bom, ela tem paz. Mas eu tenho paz. Eu estou ensinando as outras pessoas a terem paz? Ou estou monopolizando, né, aquilo só para mim? Jesus tem para todos. Então, o que eu aprendi, eu posso passar. Eu posso contar minhas experiências de quando eu não tinha paz, de quando eu semeava coisas erradas. Então passa para frente. Ainda que para outra pessoa seja difícil agora o entendimento, você fala e deixa o Espírito Santo, que é o professor, falar.
Ele vai se encarregar de exortar, de ensinar, mas o quanto mais eu mostrar para as pessoas que vale a pena se esforçar para ter paz, eu vou me sentir bem. Porque é muito bom você ajudar um ao outro. Porque esse é o dever, né? Ame uns aos outros, ame o próximo como a si mesmo, tenha misericórdia. E uma coisa que me dói muito é ver pessoas sem paz. Porque a paz do Senhor, ela excede todo entendimento, é todo entendimento. Não há ser humano que consegue, não tem QI que consegue entender e explicar a paz do Todo-Poderoso. Ela excede, ela é maior, ela é além, ela é mais alta, ela é mais tudo. Então, se ela excede tudo, como seria bom se todos experimentassem isso? Como seria bom se todos conseguissem entender o porquê o fruto do Espírito Santo é tão importante. Então, passe para frente o que você já aprendeu. Irmã Eloá, pode ficar à vontade. É bastante interessante aqui tudo que eles falaram, né? E sobre semente, sobre semeadura. Você não planta agora e colhe agora. Existe um período, né? Alguns é mais rápido, outros demora muito tempo. Só que nós não podemos deixar de semear. Nós precisamos continuar semeando. E eu assisti uma live esses dias, né? E aí a psicóloga estava falando que o nosso cérebro é repetitivo. Ele gosta de fazer coisas repetitivas, né? E se você não lê a Bíblia e você começar a ler a Bíblia, né? De início, teu cérebro de repente não vai querer fazer aquilo. Porque ele não está acostumado a fazer. Mas se você persistir e continuar fazendo, ele vai entender que ele precisa daquilo dali. E algo assim que é muito lindo, né? Deus é muito perfeito. Às vezes eu fico até assim meio sem palavras para conseguir explicar o que eu sinto quando eu falo daquilo. E o teu cérebro é repetitivo. Se você começar a orar, começar a ler a Bíblia, começar a buscar o fruto do Espírito, né? Você, de início, pode ser que seja ruim, mas com o tempo você vai... o teu cérebro vai gostar daquilo. Então, Deus é tão perfeito que Ele nos criou com um cérebro que gosta de coisas repetitivas, mas Ele nos deu algo poderosíssimo, que é a oração e a palavra. E que se nós praticarmos, nós teremos solução para todos os problemas. Elá, então a minha vida vai ser perfeita, não vou ter, né, problema nenhum. Não, mas é porque a paz que vem de Jesus, ela opera em todos os momentos. Pode ser na saúde, mas na enfermidade ela também opera. No emprego e no desemprego, né? Às vezes você olha uma pessoa que está desempregada, mas, gente, ela vive em paz. O semblante, né? Você até esquece que ela está desempregada. Porque ela te passa aquela paz. Então, é a paz que vem de Jesus. Porque se você não tem Jesus, você não vai sentir essa paz. E, como eu falei aqui, né, que só vem de Jesus, só é possível conseguir essa paz através do reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus. Através de levantar as nossas mãos, aceitar a Jesus e buscar conhecê-lo. Porque quando nós buscamos conhecê-lo, nós alcançamos a confiança. Opa, não, eu tenho um Deus, eu confio em Jesus. Jesus é maior que esse problema. Jesus é maior que essa dívida, é maior que essa doença. É maior do que essa confusão que está dentro da minha casa. A gente se posiciona de uma forma diferente. E ainda que no início, né, tipo, resolvi, agora eu vou me posicionar. Eu ouvi esse debate, Jesus falou comigo e eu vou me posicionar. Aí você acha que assim, tipo, as coisas vão começar a melhorar. Não, elas vão dar uma piorada. Por quê? Porque você tomou uma posição. Você resolveu se posicionar diante da situação. Elas vão dar uma piorada, mas você vai buscar em Deus. Você vai apresentar tudo a Deus. E você vai permanecer. Porque se você permanecer, a Bíblia fala o quê? Submeta-se, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Não é enfrenta o diabo,
Não, se submeta a Deus. Se Deus falou que eu preciso buscar, eu preciso obedecer, eu preciso buscar a obediência. Eu preciso buscar a Deus. Para que o diabo fuja de mim. Quem vai expulsar ele é o Senhor. Mas eu preciso estar na posição. Não adianta, como o pastor falou aqui, da pessoa que vai no domingo, aí tá ali fervorosa, aí na segunda ela ainda tá bem, e aí durante a semana ela vai caindo, e aí na sexta-feira ela, pronto, foi pro bar, de repente, né, fez aquilo que ela não queria fazer inicialmente, e no domingo ela quer estar forte de novo? Não, não é assim. É todo um processo, né? Você caiu, você tem a oportunidade de se levantar, mas existe um processo. Existe um tempo para que aquilo aconteça. E no caso de nós promovermos a paz, nós precisamos entender também que existe um tempo. Mas nós não podemos desistir. Tua cabeça pode estar a 1000, mas busca em Deus. Procura em Deus. Porque realmente, se olharmos para a nossa força, a gente quer, ainda mais as pessoas que têm um temperamento mais, né, mais explosivo, né, elas querem agir, mas não vai conseguir nada. Nós só vamos conseguir quando nós nos ajoelharmos, quando nós nos derramarmos na presença de Deus. Aí a gente consegue ficar de pé e consegue vencer as batalhas. Amém. Eu vou entrar já no nosso terceiro bloco, né? Porque as horas são avançadas, a gente tem perguntas aqui dos nossos ouvintes. E como são 2 perguntas, dois debatedores vão responder as 2 perguntas, cada uma, e o outro eu vou mencionar aqui o meu terceiro questionamento, que será, né? Nossas palavras podem semear o fruto da paz, e também não. Em Isaías 57:19 cita: como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. A gente sabe que a nossa boca, né, vem para a morte e para a vida. A nossa língua cita isso. Em Provérbios 8:21 menciona. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque a gente sabe que a gente pode trazer discórdia para a gente e para as outras pessoas também. Então foi-se a paz pro ralo, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem que focar em falar coisas boas e se manter em paz, para também pensar no próximo e de repente o outro tá em paz até o momento que você solta alguma coisa por você não vigiar e tira a sua paz, que você já não tá, e tira do próximo. Então é o que eu quero debater nesse terceiro bloco junto com as 2 perguntas. Irmã Eloá, pode falar um pouco sobre essa questão de utilizar a língua para fazer guerra, né, e não fazer paz, vamos dizer assim. E o pior de tudo, eu acho que é não deixar o próximo em paz, né? Porque se você não estiver em paz e vai lá e cutuca o próximo e ele estando em paz, eu acho que é mais crítico ainda, eu acho que é pior ainda, né? E os meus outros 2 debatedores, o pastor e a pastora, pode ficar à vontade para responder as 2 perguntas do nosso ouvinte. São 2 ouvintes diferentes. Amém? Pode ficar à vontade, irmã lá. Essa questão é bem interessante sobre usar a língua, né? A língua é um problema sério, porque a gente quer falar. A gente vê coisas que, no nosso ponto de vista, tá errado, e aí a gente quer falar. Só que nem sempre eu falar, eu vou resolver aquilo dali. Até porque não depende só de mim, depende da outra pessoa, né? Existe uma situação, né? Vamos citar aqui uma situação. A pessoa precisa fazer algo, né? Vou citar um exemplo aqui. De repente, tipo, dentro de casa. São 2 pessoas, uma precisa arrumar a casa, fazer uma comida, né? Cuidar das coisas, né? E no ponto de vista da outra, aquela que não faz está errada, porque ela faz, então está errado. Só que nem sempre, por eu achar que essa pessoa, né, que acha que está errado, por eu achar que aquela que não faz está errada e eu falar constantemente,
vai resolver o problema. Porque aquela que não faz, ela precisa entender o que está acontecendo. E nada melhor do que se eu olhei para a situação e vi que está acontecendo um problema, que no meu ponto de vista está errado, não está, né? Não está certo, está prejudicando. Nada melhor do que se eu reconhecer esse problema, apresentar ao Senhor. Para que o Senhor toque naquela pessoa. Porque, de repente, se eu usar a minha língua, eu vou fermentar aquilo dali. Eu vou começar a falar, por que você não faz? Por que isso? Por que aquilo? E eu vou causar confusão, eu vou causar discórdia ali dentro, né? Mas agora, quando eu vou lá e apresento ao Senhor, Senhor, tá aí a situação, tá acontecendo desse jeito. Quando eu apresento ao Senhor, é Ele que começa a trabalhar. E Ele não começa a trabalhar só na pessoa, não. Ele trabalha em mim também. Porque, de repente, aquela pessoa pode não estar bem. Ela pode estar passando por algo que não está fazendo com que ela veja as coisas com clareza. Então, ela está ali meio que fechada naquele mundo dela e ela está só vivendo. De repente, ela não está fazendo nem para te afrontar. Ela está só vivendo. Mas só que você viu que não está fazendo e aí você fica, né? Não vai resolver. Não vai resolver. Agora, se você apresentar ao Senhor e falar, Senhor, me transforma se eu estiver errada. Coloca no lugar aquilo que eu preciso. Quando essa questão assim da paz, né, de não causar guerra na vida das pessoas, é um negócio assim muito sério, porque às vezes nós costumamos culpar só o outro. Né? O outro está trazendo guerra para a minha vida. O outro está fazendo aquilo que não devia. Só que quando nós fazemos isso, é como se nós fôssemos corretos o tempo inteiro. Como se nós não errássemos. Como se estivéssemos sempre certos. Né? Mas quando, na verdade, nós deveríamos orar ao Senhor para que o Senhor transforme aquela pessoa, mas que também nos transforme. Porque nem sempre nós estamos certos. E às vezes nessa ânsia de achar que estamos certos, porque estamos vendo a situação, nós tiramos a paz da outra pessoa e acabamos tirando a nossa também. No intuito de, tipo, não, porque eu quero que as coisas fiquem no lugar. Eu estou tirando a paz da pessoa e estou tirando a minha. Então, é preciso entender que nós precisamos apresentar ao Senhor essas questões, apresentar ao Senhor a nossa língua, pedir ao Senhor para que Ele desperte em nós o fruto do Espírito, para que nós possamos dominar a nossa língua e, ao invés de trazer guerra, trazer paz. Porque, de repente, um simples ficar calado e só apresentar ao Senhor já vai trazer mudança para aquela situação que tanto te afeta. Amém. A irmã falando sobre isso, me veio aqui um questionamento. A irmã pode ficar até à vontade para responder. Paz conflita com orientação? Conflita de conflitar? Se eu querer me manter em paz, entregar a Deus a situação que ocorre e deixar, de repente, pode ter acontecido alguma coisa que veio como exemplo, até como resposta de Deus para alguma situação, e você passa por aquilo de novo e você não orienta. Então, por você querer ficar em paz, isso não gera um conflito de orientação, paz versus orientação? Porque você quer em paz, você se nega de orientar a pessoa? Pode acontecer isso ou não? Você simplesmente entrega a Deus porque você quer ficar em paz, Ele vai fazer o melhor. Mas se for uma oportunidade de orientar, entra o conflito ou não? Eu acho que... Peraí, deixa eu só reformular aqui, né? Porque ficou... Mas eu acho que, assim, a orientação, ela até cabe, né? Você orientar. Só que, assim, se aquilo está gerando confusão, está gerando conflito, você orientou. Uhum. Você, né? Foi lá, você semeou, você falou. Mas você ficar falando, você está só fermentando aquilo. Está fazendo com que aquilo
se torne algo gigante, ao invés de apresentar ao Senhor. Eu acredito ser dessa Então forma. digamos que cabe primeiro uma orientação, até para a gente não abandonar o próximo e orientar conforme o que a gente acredita que é certo, porque não é questão de estar certo ou errado, porque a gente pode estar errado também até numa orientação, mas existe a orientação do que você acredita que é certo, até para abrir o diálogo e você entender o que a pessoa tem a dizer e como ela tá passando, pelo que ela tá passando de repente. Então existe a orientação e depois o viver em paz. Entreguei para Deus. É correto então Porque, dizer isso? como eu falei, não adianta você ficar falando, sendo repetitivo com a mesma coisa. Até porque, geralmente, a gente não fala uma vez, né? A gente fala uma, aí deixa pra lá, fala de novo. Dá vontade de falar de novo. Fala de novo. Você tá vendo que não tá surtindo efeito, não tá acontecendo nada. Então, a melhor coisa a se fazer é apresentar para Deus, porque você já falou, você já orientou, você já expôs ali, olha, tá acontecendo isso, tá prejudicando, não tá legal, né? Como eu falei, o exemplo, né, de uma casa e tal. Se você continuar falando, de repente você pode fermentar aquilo dali e aquela confusão nunca vai acabar. Agora, quando você orientou, falou, decidiu apresentar para Deus, Deus vai preparar um momento para que essa conversa aconteça novamente. Eu acredito. Amém. Explicado. Pastor Silviane e pastora Cássia, a gente tem aqui as 2 perguntas. Para não demandar muito tempo, vocês podem escolher cada uma e ler até a dúvida. Vamos lá para a primeira, né? É um ouvinte ou uma? É uma ouvinte as 2 perguntas. Ah, sim, é da mesma pessoa as 2 Não, perguntas. é separado. Vamos lá. Pergunta é: existe uma situação que ainda me machuca muito? E se eu me afastar dessas pessoas para ter minha paz mental, estarei pecando? Pecando você estaria se você tivesse tentando, como a irmã Elô acabou de dizer aqui, tentando resolver do seu jeito. Você ia pecar, uma hora ou outra é pecar. O meu conselho que eu te dou é: siga o exemplo da palavra, Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para abraçar e há tempo sim de se afastar. Então, como você disse que está machucada ainda, o que eu te aconselho é tratar em Deus essa ferida, se afasta, cuida de você, cuida da sua mente, cuida do teu físico, cuida do seu espiritual. Porque você tentar ficar se aproximando ferida, você está expondo a sua ferida e vai continuar doendo. Então você cuida da sua ferida em Deus, se trata primeiro. Quando Ele curar, aí sim, se depois disso tudo você e o Espírito Santo te direcionar a manter um contato, bem, porque não é pecado você cuidar de você. Não é pecado você se afastar para o seu bem. Não é pecado você cuidar da sua alma, porque há pessoas que tiram a nossa paz, sim. Há pessoas que nos machucam muito. Então, se a própria palavra diz que há tempo para abraçar e há tempo para afastar, nós não podemos falar para você, não, tem que ficar aí, aguenta a dor, aguenta o problema, aguenta a situação. Não, querida, eu te aconselho a cuidar dessa ferida, para daí, então, você dar o próximo passo. Mas cuida primeiro dessa dor. Irmã Elá, quer acrescentar algo? É até assim, uma experiência. Eu sei que a hora já está assim avançada, mas é uma experiência que eu já vivi há muitos anos atrás. Havia uma situação que, nossa, me machucava muito. E aquilo estava me consumindo. Eu levantava às vezes muito bem e daqui a pouco eu já estava chorando por conta daquela situação, né, que algo que alguém tinha feito a mim, e me machucava muito. E era como se eu vivesse, não sei se a palavra é essa, né, em favor daquilo, né? Era como se eu vivesse só para aquilo dali, né? Era só existia aquela dor. Eu cuidava dos meus filhos, eu trabalhava, né? Eu ia à igreja, eu conversava com as pessoas, mas era como se eu vivesse em função daquela dor. Até que eu decidi, eu não vou mais sofrer por causa disso. E eu comecei a ter atitudes diferentes
Quando aquele sentimento vinha, bora, começava a louvar, começava a cantar louvores, comecei a me envolver na obra de Deus, a fazer mais, a ir mais aos cultos, a estar mais presente. Eu comecei a procurar coisas que me fizessem bem. Ah, não tinha dinheiro. Crianças, vamos na pracinha. E, sabe, fazer coisas que me faziam feliz, né? E que não iam contra a palavra, é claro, né? Porque às vezes tem pessoas que falam: ah, não, faz aquilo que te faz feliz. Mas nem sempre o que te faz feliz no momento vai de encontro à palavra, né? Então, não era nada terrível, era, não, vamos no cinema, ver um filme, crianças. E, assim, uma alegria muito grande que eu tinha era estar com os meus filhos, né? Era poder passear com eles, mesmo sem dinheiro. Era assim, comprava um biscoito, levava alguma coisa de casa, né? E, assim, hoje eu ouço eles contando às vezes, lembrando desses momentos, e me faz feliz também. Porque, assim, eu percebo que eu deixei aquela minha dor de lado, aquilo que me fazia mal de lado, e eu consegui proporcionar momentos felizes aos meus filhos, que criaram memórias boas, né, na vida deles. Então, quando eu decidi, não quero mais sentir isso, eu comecei a buscar aquilo que me fazia feliz, eu comecei a me envolver na obra do Senhor, e quando eu percebi, aquilo já não me machucava mais. Eu já estava, sabe, falava da situação, da pessoa, eu lembrava, mas aquilo não me machucava, não me feria, como feria antes. Então, pega essa senha aí, né? Faça a obra de Deus com muita dedicação e procure fazer aquilo que te faz feliz e que está dentro da palavra. Procura não pensar naquela situação. Quando a situação vier à sua mente, você fala, não, Jesus é mais poderoso que tudo isso. E em nome de Jesus você vai vencer. Amém. Pastor Silviano, pode ficar à vontade. Lê a pergunta, por favor. Amém. Preciso liberar o perdão e isso não me deixa em paz. Mas quando tentei conversar com a pessoa, ela simplesmente nem me deixou falar e continua fazendo as coisas que me machucam. Como ficar em paz? O que devo fazer? Bem, eu sou até meio suspeito de falar de perdão, né? Porque eu tenho um livro sobre perdão, então vamos tentar responder para nossa ouvinte. O que está acontecendo de errado é que você está tentando, você não está tentando resolver o problema, você está tentando consertar a outra pessoa. Porque quando você vem numa situação dessa, existe 3 vertentes. Tem a outra pessoa, tem o problema e tem você. Você é responsável por você. Você é responsável por assumir a sua parte no problema. Você pode até não tê-lo criado, mas você o alimentou. Então você tem que resolver a sua parte. O problema vai começar a diminuir. Se você resolveu a sua parte, o problema já diminui. E ninguém muda ninguém. Não adianta falar assim, eu vou conseguir mudar falando. Mentira, se o seu esposo te agrediu, ele vai continuar te agredindo até você tomar uma atitude. Não importa o que seja, só Jesus Cristo muda as pessoas. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta ninguém tentar convencer, é o Espírito Santo. Então, quando a pessoa se aproxima de Jesus, aí sim vai haver mudança. Mas é Deus que vai gerar essa mudança dentro da pessoa. O que você pode encontrar é uma pessoa que te leve até Deus. Aí é diferente. Mas se ela tá falando que precisa liberar o perdão, mas isso não a deixa em paz. Porque ela tenta conversar com a pessoa e a pessoa não deixa nem ela falar. Irmã, para de conversar com essa pessoa. Seja quem for, se afasta. Se afasta, deixa criar um espaço, faz o que a irmã acabou de dar conselho aqui, pega a sua mente e volta ela para coisas que te fazem bem. Porque quando o nosso cérebro... Tá vazia a caneca? Não, tem um pouquinho de água. Vamos supor que isso aqui tivesse vazio. Se eu botar coisas que me fazem bem aqui dentro, né? Me tornam alegre, me fazem me sentir melhor, não vai ter espaço para as coisas que me fazem mal. Então foi muito simples, você resolveu o problema de uma forma muito simples. Você pegou o seu problema, que era a sua mente. O seu problema não era o problema, era a sua mente que estava fazendo.
Estava alimentando aquela situação. Exatamente. O problema não, você não criou, mas você deu comida pra ele, deu água, deu café da manhã, já almoço, já tá. Então quando você passou assim, agora eu vou matar ele de inanição e vai morrer de fome, e você falou assim, eu vou cuidar de mim, porque eu sou responsável por mim. Eu não sou responsável pelo que você que tá ouvindo aí pensa. Eu sou responsável pelo que eu falo, pelo que eu faço. Então você tem que mudar você. Quando você muda você, o problema que era gigantesco, porque você estava nutrindo ele, estava pagando até academia para ele ficar bem bombado, ele começa a ficar magrinho e perde força. Vai ficar o problema? Claro que vai. Vai restar alguma coisa? Vai, mas não vai ser a ferida aberta, vai ser uma cicatriz. E só tem cicatriz guerreiro que venceu a batalha. Então quando você passar a olhar para sua cicatriz, você vai falar, nossa, existia um problema, mas já está solucionado. E a pessoa que gerou o problema que fique com ele lá. Conviva com ele, que dê café, que faça academia, que faça as coisas. Mas você não pode. Você não é responsável por lidar com uma pessoa, você é responsável por lidar com você. E quando você começa a buscar felicidade, buscar em Deus, buscar aprender, crescer como pessoa, faça cursos, faça artesanato, descubra uma nova coisa para você, uma nova realidade. Sabe o que vai acontecer? Você vai se perguntar um dia, gente, eu perdi tempo com isso? Porque isso é um fato. Amém. Chegamos ao fim de mais um debate ideal. Com certeza foi um debate esclarecedor, um debate de muita orientação. E eu vou abrir com uma breve conclusão dos debatedores. Eu vou deixar somente Mateus 5,9, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Muitas pessoas aprenderam a guerrear, a lutar, a brigar, mas precisamos aprender a viver em paz, vivendo uma nova vida diferente do que o mundo faz. Você pode viver em paz. Irmã Eloá, pode ficar à vontade com a conclusão. Eu vou deixar aqui um versículo. Está na carta de Hebreus 13, verso 20, que diz assim: E agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue, os capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dele. Que ele conduza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Que nós possamos fazer tudo para a glória de Deus. Então, se precisamos ficar calados para que a glória de Deus possa resplandecer, que o Senhor venha nos fortalecer para que nós fiquemos calados. E se tivermos que falar, que seja também para a glória de Deus, para que o nome dele seja exaltado nas nossas vidas e nós possamos transmitir a paz para as pessoas. Pastora Cássia. Romanos 16:20. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Se o meu Deus é de paz, e em breve ele disse que ia acabar com tudo aquilo que tira a minha paz, se eu tenho um Deus de paz, que eu venha ser uma serva de paz, porque as tribulações vão acabar em breve. Pastor Silviano, a conclusão, e pode finalizar com aquela oração final. Amém. Quero chamar a atenção para que, como nós debatemos, né, desde o início, foi destacado, a paz é um fruto. E o fruto, se você quer um fruto bom, você não tem que cuidar só do fruto, você tem que cuidar de tudo. Então, vá cuidando de cada etapa da semente, escolha bem suas sementes, escolha bem o solo que você vai plantar, escolha bem a sua adubagem, a água que você vai regar. Veja quando começar a crescer a árvore, se as folhas estão bem, estão vivas, se não tem algum fungo, alguma coisa. Cuida da árvore, cuida de tudo. Que se você fizer todas essas etapas perfeitas, os frutos serão maravilhosos. E o mais lindo de tudo é que depois você vai ter um monte de semente para continuar fazendo a sua plantação crescer. Então, se você cuidou bem da sua sementinha da paz, um dia o que você mais vai ter para distribuir são sementes boas de paz. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque chega ao final, Senhor, mais um debate, e eu tenho certeza, Pai, que assim como nós estamos em paz, pessoas que estavam em guerra, Senhor, puderam encontrar essa palavrinha tão pequena, mas que traz tanto sentido para a nossa vida. Senhor, que o Senhor visite
com a tua paz e a tua sabedoria, Pai, os corações de cada uma pessoa que estava em guerra, e que daqui para frente, Senhor, possamos ser árvores que dão bons frutos e frutos de paz. Senhor, não nos deixa voltar para as guerras, mas nos faz sempre, Pai, sempre estar preparado para que, se um dia elas vierem, nós lutarmos elas de joelho e poder vencê-las todas em nome e glória do Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação. A gente volta no próximo debate, na segunda-feira, semana que vem. Vou te desejar um grande abraço. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Baixar o nosso app para você não perder nada da nossa programação. E lembrando, @Rádio Ideal 22 é o nosso canal do YouTube. Tá? Você vai lá, segue, compartilha e continua aí aprendendo mais de Deus, com certeza, porque esse debate tem sido abençoado a cada dia. Fica na paz de Cristo. Você acabou de ouvir Debate Ideal.